Imagina a situação. Você comprou o seu tão sonhado mercadinho, a sua tão sonhada padaria, o seu tão sonhado salão de beleza. Um belo dia você estava caminhando pelas ruas e viu uma placa de Passa-se ponto e resolveu comprar aquele imóvel com tudo dentro para realizar a sua atividade profissional. Mas aí, um belo dia, chegou uma cartinha da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dizendo que você tinha uma dívida tributária que era de um período anterior à compra do imóvel. E aí, o que será que aconteceu? Meu nome é Aina Ramos, eu sou professora de Direito Tributário, Processo Tributário e Prática Tributária, e hoje eu vou falar com vocês acerca da aquisição do Fundo de Comércio e da continuidade da atividade empresarial. Dispostos lá no artigo 133 do Código Tributário Nacional, esses dois institutos significam que você herda as responsabilidades tributárias da empresa anterior se você realizar a continuidade do objeto social. E o artigo 133 diz o seguinte: a pessoa natural ou pessoa jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial, profissional e continuar a respectiva exploração sob a mesma razão social ou sob firma de nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou o estabelecimento adquiridos devidos até a data do ato. E esse artigo traz para a gente duas situações: a aquisição do fundo de comércio e a continuidade da atividade empresária. Mas você sabe o que significa o fundo de comércio? Bom, o fundo de comércio, o goodwill, ele é o ativo intangível de uma empresa. A sua localização, a sua clientela, a sua marca e todos os outros elementos que ajudam a constituir essa esfera subjetiva da empresa, que não pode ser literalmente quantificada, mas é aquilo que gera a proporção daquela marca. Então, quando você adquire o fundo de comércio, você está adquirindo, naquele momento, toda essa estrutura e a percepção do cliente com relação àquela marca. Então, quando você adquire a marca com todo o seu fundo de comércio, toda a sua estrutura, tudo aquilo que é objetivo e subjetivo com relação àquela empresa, você vai carregar consigo também a responsabilidade tributária que vem com ela. Afinal, quando você adquire tudo de uma empresa, você leva consigo também as responsabilidades tributárias, trabalhistas e também aquelas contratuais cíveis, mesmo que no momento da aquisição, aquelas dívidas ainda não fossem objeto de conhecimento. Isso porque você não pode se eximir da responsabilidade tributária. O princípio da preservação da atividade empresarial garante que haja a continuidade dessa atividade, inclusive a continuidade das obrigações tributárias, para evitar que existam danos ao erário e para evitar que, de má fé, empresários venham constituir novas empresas sobre outras personalidades, em nome de outras pessoas, os famosos laranjas que a gente conhece, para evitar o pagamento de tributos. Mas e aí? Quando a gente fala da atividade, da continuidade da atividade empresarial, o que ela tem de tão diferente da aquisição do fundo de comércio? Diferentemente da aquisição do fundo de comércio, quando você realiza a continuidade da atividade empresarial, você está continuando aquela atividade, mas sem adquirir o fundo de comércio. Você não está adquirindo a empresa. É aquela situação onde você compra um ponto com tudo dentro para continuar a sua atividade empresarial, mas dentro do seu CNPJ, dentro da sua constituição empresarial, sem nenhuma relação com a empresa anterior. Mas você adquire mesa, cadeira, você continua utilizando a mesma estrutura e você realiza a mesma atividade que era realizada anteriormente. Então, indiretamente, você também vai atrair a mesma clientela da empresa que estava lá, porque afinal de contas é a mesma atividade. Você adquire uma padaria, você adquire um mercado, você adquire uma farmácia e você continua realizando aquela mesma atividade, mesmo que sob outro nome. Porque as pessoas que já frequentavam aquele estabelecimento, muito provavelmente também continuarão a frequentar
até mesmo com a substituição do empresário responsável. Nesse caso, a gente está falando da continuidade da atividade empresária e ela é tão perigosa quanto a aquisição do fundo de comércio. Porque na aquisição do fundo de comércio, o empresário está mais consciente de que ele vai adquirir também as responsabilidades tributárias anteriores até a data da aquisição. Só que quando a gente fala da continuidade da atividade empresarial, ela é algo que é realizada de forma tácita, não é uma coisa expressa. Você adquire e muitas vezes você não está consciente de que nessa aquisição você vai ser o responsável pelas dívidas, mas vai pelas dívidas tributárias, pelas dívidas trabalhistas, pelas dívidas também contratuais cíveis até o momento da aquisição. Mas o artigo 133 do Código Tributário Nacional traz outras duas situações que vale a pena a gente também comentar, que é o nível da responsabilização que vai ser sucedida, se ela vai ser integral ou se ela vai ser subsidiária, e também as situações onde há situação de falência e recuperação judicial. Então, quando você adquire o fundo de comércio ou quando você realiza a continuidade da atividade empresarial, você vai poder responder integralmente ou subsidiariamente, tributariamente. Integralmente, se a pessoa que te vendeu não tiver mais a continuidade da atividade empresarial. Então, se ela cessar completamente aquela atividade. E subsidiária, se dentro do período de 6 meses da aquisição, o alienante, ele também voltar a realizar aquela mesma atividade. Então, se nesse período de 3 meses ele mantiver a sua atividade, vocês terão uma responsável solidária. Mas a responsabilidade será integral se o alienante interromper totalmente a realização daquelas atividades. Só que quando a gente fala de empresas em processo de falência ou de recuperação judicial, a coisa muda de figura, é um pouquinho diferente. Nesses casos, a responsabilidade tributária ela não será transferida. Ela continua sendo do CNPJ anterior, aquele que realizou a alienação do imóvel. Não existe, então, nos casos de falência e de recuperação judicial, a sucessão dessa responsabilidade tributária em razão da compra da aquisição do fundo de comércio ou da continuidade da atividade empresarial. Mas, Aina, não existe nada que a gente possa fazer nesse caso, porque se a gente quer comprar um ponto e quer continuar realizando a mesma atividade, não existe nada que a gente possa fazer para se blindar. Em primeiro lugar, eu não gosto da palavra blindagem. Né? É quase impossível realizar uma blindagem dentro de uma empresa, mas isso é um tema para um próximo vídeo. Porém, existem sim coisas que a gente pode fazer para minimizar os riscos nesse processo de aquisição de fundo de comércio ou de continuidade da atividade empresária. A primeira coisa é realizar uma auditoria dentro da empresa que vai vender aquele imóvel comercial. Então, uma auditoria tributária, uma auditoria trabalhista e também uma auditoria civil, por que não? Nós precisamos entender quais são todos os processos judiciais, quais são as possibilidades de execução fiscal que teremos dentro daquela empresa, para que aquilo seja provisionado dentro do contrato. Então, se uma empresa está vendendo o fundo de comércio, mas a gente consegue verificar nessa auditoria que ela tem uma grande quantidade de dívidas tributárias, trabalhistas e cíveis, a gente consegue realizar uma negociação, porque a gente sabe que aquela dívida será transferida para o adquirente. Então, ele não pode arcar com a responsabilidade daquele tributo de forma integral. Então, é por isso muito importante ter um advogado tributarista nesse processo de aquisição para que seja realizada uma negociação adequada, visando, então, abater do valor contratual as dívidas que a empresa vai herdar invariavelmente. Mas se a gente faz a aquisição do fundo de comércio e a gente quer continuar a atividade, mas a gente não quer, a gente quer minimizar os riscos, a gente pode realizar uma transformação dentro dessa empresa que está sendo adquirida. Então, o primeiro passo, você adquirir um fundo de comércio, não há necessidade de adquirir mesas, cadeiras e objetos. Faça uma compra desses objetos, exclua esses objetos da sua negociação e traga para aquele ponto comercial a sua personalidade. Retire fotos, faça fotos daquele estabelecimento completamente vazio para demonstrar, dentro de um possível processo administrativo fiscal, que você não realizou a aquisição do fundo de comércio, você realizou transformações, modifique a estrutura da empresa para que gerem menos riscos dessa continuidade da atividade empresarial ser tão tangível.
Se você não realiza a mesma atividade, se você não realiza uma atividade idêntica àquela que era realizada anteriormente, os seus riscos podem ser mitigados. Afinal de contas, é uma atividade diferente da que era realizada anteriormente. Um outro fator que pode ajudar a minimizar os riscos da continuidade da atividade empresarial é trazer ou construir a sua própria clientela, com a sua própria marca, com a sua própria identidade profissional e identidade visual, trazendo então a sua estrutura para o negócio. Além disso, um fator muito importante que pode te ajudar nesse processo para minimizar os riscos tributários é ter ao seu lado um advogado tributário especializado. Assim, toda essa compra, toda essa atividade de aquisição de fundo de comércio poderá ser fiscalizada e, dentro das possibilidades, você terá o menor risco tributário envolvido. Comenta aqui para mim o que você acha da sucessão das responsabilidades tributárias.